Bom, turma, continuando falando sobre evolução, né? Gostaria de entrar com vocês no tema sobre um evolucionista chamado Richard Dawkins, né? Esse evolucionista ele é bem atual, né? Ele veio dar palestra aqui no Brasil algumas vezes, tal. É esse senhorzinho aqui, né? Ele é professor da Universidade de Oxford. E ele é um dos mais debatidos, né? No meio científico, né? Trazendo assim da atualidade. Então, vamos debater algumas frases dele, né? Eu trouxe alguns tópicos de uma reportagem que ele deu também, de uma entrevista. Quem deixa mais descendentes não é o mais forte ou o mais bonito, mas aquele cujos genes trazem maior vantagem reprodutiva em determinado momento. Descendemos de seres aquáticos que traziam no seu DNA o potencial de adaptação ao ambiente terrestre. Se amanhã o planeta for novamente coberto por oceanos, os mais capacitados a viver nas águas deixarão mais descendentes. Mudarão as máquinas para que o gene sobreviva. Então, o que possui determinada característica que vai ser mais adequada para aquelas condições do meio que se apresenta naquela situação, né, o mais apto vai sobreviver e ele vai transmitir essas informações. Isso a gente tem lá atrás, né? Darwin já falava isso na seleção natural. Dawkins propõe também exemplos da universalidade da evolução. A cultura, diz ele, também evolui. As línguas faladas por homens, as canções de pássaros, entre outros comportamentos, são aprendidas e replicam-se entre os indivíduos. Durante essa replicação também ocorrem erros, assim que a cultura evolui numa velocidade muito maior do que os genes e suas máquinas. Toda a cultura ela vai evoluir de acordo com os hábitos daquela espécie, né? Então, a cultura humana ela vai evoluir de acordo com as coisas que são propostas no meio, né? Se você pegar um indivíduo, né, com a máquina do tempo e buscar um indivíduo de 1800 e soltar ele no ano 2020, ele vai ficar totalmente perdido. Por quê? Porque a tecnologia é outra, a forma de falar é outra, né? A forma de se vestir é outra. A cultura, ela evolui, os hábitos evoluem, a comunicação evolui e ela é transmitida. Todos os hábitos são transmitidos, né? A unidade de replicação cultural foi por ele nomeada de meme. Não é qualquer coincidência, né? Vamos lá. O fragmento cultural, ou ideia que pula de cérebro em cérebro, como o gene que pula de indivíduo para outro. A sopa primordial molecular originou os genes que originaram os cérebros. E os cérebros são a nova sopa onde os memes se propagam, se modificam e evoluem. Então ele chama de meme aquele fragmento cultural que ele se propaga facilmente pela comunidade, né? Essa propagação cultural de mudança de hábitos traz mudanças também no conceito de reprodução, no conceito de sobrevivência daquela espécie. Compreender a evolução nos dá perspectiva. Em vez de nos considerarmos superiores a todos os seres, possibilita entender que pertencemos a um mundo profundamente conectado, onde tudo que fazemos impacta sobre outras espécies. Somos máquinas cuja inteligência não só permite essa coincidência, mas também nos habita a produzir tecnologia que preserve esse mundo. Mais recentemente, físicos que propõem a existência de universos paralelos, o multiverso, sugerem que a evolução pode ocorrer também entre universos. Aqueles que as leis e constantes fossem mais estáveis sobreviveriam por mais tempo. Darwin provavelmente descobriu a mais fundamental das leis da natureza, e Dawkins influenciou gerações de pensadores ao encontrar, com simplicidade e elegância, o meme mais eficiente para transmiti-la. Então, Dawkins ele vem com uma linguagem mais simples que facilita a transmissão desse conhecimento sobre a evolução para as pessoas. E ele surge com esse termo novo chamado meme, né, que são
fragmentos culturais que são transmitidos rapidamente. Não é à toa que nós vemos na internet os memes, né? Aquela foto da pessoa com a frasezinha, vai virar um meme. Por quê? Porque foi divulgado rapidamente. E esse termo meme que nós conhecemos na internet vem, né, dos textos de Richard Dawkins. Ele é um evolucionista muito conceituado, muito famoso, e ele também é um ateu muito assíduo, né? Ele fala muito sobre o ateísmo nos seus livros, em suas reportagens, né? Nas suas entrevistas, ele fala muito sobre isso. Mas aqui eu não estou levantando bandeira de ateísmo, de cristianismo, de budismo, de nenhum tipo de religião, tá? Aqui eu estou usando a parte que ele fala sobre o evolucionismo. Então, se vocês procurarem, lerem qualquer entrevista que ele der, ele vai falar sim sobre ser ateu, sobre a forma nele de ver Deus como uma força inconsistente, tá? Mas isso é uma visão particular dele. Estamos aqui para discutir a evolução e não a religião. Então, meme, né? Dawkins definiu que é qualquer traço cultural que se reproduz em uma população. Uma moda, um corte de cabelo, por exemplo, é um meme. Algo abstrato que vai infectando as pessoas como se fosse um vírus. Hábitos que vão se tornando comuns. Modas, por exemplo, né? Isso tudo influencia no quesito de atração para a reprodução, de convivência dentro de comunidade, né? Tudo, a cultura, ela engloba o relacionamento social da espécie humana, principalmente, tá? Então esse meme engloba esse fator, e esse fator cultural, ele também está diretamente ligado à evolução por esses fatores que eu disse anteriormente. Outro conceito marcante dele, né, é que Dawkins ele lança ali, né, ele fala ali da relação com os genes. Ele diz, né, que nós, seres vivos, somos meros robôs a serviço dos verdadeiros donos do mundo, os genes. Você morre, mas os genes dos seus olhos azuis podem sobreviver nos seus filhos e netos, certo? Logo, quem está mesmo no jogo da evolução não é você, são seus olhos azuis. Os genes responsáveis pelos seus olhos azuis, na verdade. E isso vale para qualquer gene, claro. Indivíduos, nas palavras de Dawkins, seriam máquinas de sobrevivência que os genes desenvolveram. Os genes, eles vão transmitir as informações para as suas proles, né? Para as suas, entre aspas, crias, e essa prole vai transmitir essas informações conforme forem se reproduzindo e sobrevivendo. Então a relação está diretamente ligada, que a gente viu lá atrás nas aulas anteriores falando do neodarwinismo. Aí aqui eu trago algumas perguntas numa entrevista que ele deu. Falando na complexidade da vida, você acha que ela é um fenômeno distribuído amplamente pelo universo? Ou seria algo tão complexo que só deve ter acontecido em um outro planeta? Acho as duas possibilidades excitantes, mas eu acredito que a vida começou muitas vezes pelo universo. Talvez 1 bilhão de planetas. Mesmo assim, trata-se de um número pequeno. Estima-se que exista pelo menos 1022 planetas nos cosmos, 100 bilhões de trilhões, o número 1 seguido de 22 zeros. Só para vocês terem uma noção do tamanho do número. 1 bilhão é 109, um número pequeno, se fosse comparado com 1022, tá? Tão ínfimo que a chance de os habitantes de um planeta com vida encontrarem os outros de outro planeta, né? Basicamente não existe essa probabilidade. Então é difícil entender, né, é difícil entender isso porque nossos cérebros estão limitados a números mais próximos, menores, né, e não na casa de bilhões, trilhões. Então ele acredita, né, acredita sim que existe a vida é muito complexa, né,
ela pode surgir em outros ambientes de acordo com a sua adaptação ali. Então pode sim surgir outros planetas iguais aos nossos, também podem surgir outros planetas com vida também diferente? Pode, mas é uma probabilidade tão pequena da gente ver isso acontecer, né? Por conta da tamanha complexidade, né? Da imensidão que nós temos do universo. Como criador do termo meme, o que você acha dos memes da internet? Eles são um bom modo de entender o conceito? A internet é um ecossistema de primeira linha para os memes. Quando escrevi O Gênio Egoísta, há quase 40 anos, queria terminar o livro dissipando a visão de que só o DNA, só os genes, obedeciam às regras da seleção natural. Eu poderia ter usado o vírus de computador, por exemplo, mas eles ainda não tinham sido inventados. Então usei as heranças culturais, sotaques, roupas, modas, músicas, todas essas coisas que espalham-se à medida que as pessoas vão imitando umas às outras. Ao longo da minha vida havia uma epidemia mundial de bonés de beisebol. Depois, uma epidemia mundial de bonés de beisebol virados para trás. Acontece em animais não humanos também. Então, essa mudança de comportamento, ela tende a influenciar a sociedade, né, que se encontra aquele ser. Então, trazendo para o ser humano, né, é comum que dentro das sociedades você veja nichos, você veja grupos diferentes, de culturas diferentes, né? Com hábitos culturais diferentes, e eles vão se atrair dentro daquele provavelmente vão se atrair dentro dos que se abrangem no mesmo nível de cultura, no mesmo tipo de cultura que eles vivem, tá? Então, claro que existem suas exceções, né? Existe a exceção à regra, mas o comportamento ele também atrai. Da mesma forma que a dança de determinados pássaros atraem as fêmeas para a reprodução, mesma coisa o hábito, né, humano também vai atrair, né, para a reprodução de maneira diferenciada, de maneira de cada núcleo cultural que se encontra, né? Na Inglaterra, nos anos 1950, quando colocavam garrafas de leite na porta das casas, passarinhos de espécie Chapin aprenderam a abrir as garrafas para beber o leite. Essa habilidade se espalhou como uma epidemia por toda a Grã-Bretanha. Conforme os pássaros foram imitando uns aos outros, a internet, por enfim, é um ótimo lugar para os memes se espalharem. Só não gosto da visão restritiva que o termo meme da internet ganhou. A de que um meme seria uma imagem com alguma coisa escrita em cima. E é isso que muitos jovens pensam. O meme não é só essa imagem, né? Que a figura, a gente bota a pessoa e bota a frase em cima e divulga. Não, todo o conceito de meme é um pouco além disso. Mas veio desse texto, né, do Gênio Egoísta, desse livro que ele escreve, que faz essa relação dos memes, né, com os genes, e como os genes eles são os principais responsáveis pela propagação das informações, né, que são selecionadas na seleção natural. Eu vou ter um último slide aqui para a gente poder pensar um pouquinho em especiação em cima do que foi discutido, né? Especiação refere-se ao surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população ancestral, né? Uma população que vai se dividir e vai surgir espécies diferentes em cima daquela população. Então nós temos a especiação de forma alopátrica, tá? Que vai ocorrer em isolamento, né? Isolamento geográfico, tá? Então, espécies que estão em ilhas, em continentes, que foram levadas, né, de alguma forma. A parapátrica, tá? Que não existe nenhuma barreira geográfica, né, entre as populações, e o cruzamento, né, ocorre principalmente entre indivíduos próximos, e aí acaba limitando esse fluxo gênico, né? E a simpátrica, esse modo de especiação ocorre entre populações que se encontram em uma mesma área geográfica sem que haja barreira geográfica, tá? Então, quando populações passam a explorar um novo nicho,
e gradativamente vão se isolando. Então, o que nós vamos relacionar esses fatores de especiação com o que nós vimos, né? Quando você tem uma mudança de comportamento, seja por um isolamento geográfico, ou seja por uma mudança de hábitos alimentares, de hábitos reprodutivos, né? Uma mudança de nicho ecológico, esse meme, como Dawkins ele traz, né? Como Richard traz isso, ele muda a forma de seleção, de reprodução dessa espécie, gerando ali a especiação. Então, para vocês entenderem o conceito, ok? Gente, é isso. Muito obrigada. Eu vou botar os slides na plataforma agora, tá? E dúvidas, me enviem. Se cuidem, fiquem bem, álcool em gel, fiquem em casa se possível, máscara e fui!